O caso de George Floyd está sendo noticiado a cada minuto pela televisão, pelos veículos de mídia online. E se você não viu ainda sobre, eu não sei em que mundo você está vivendo, sinceramente. No dia 25 de maio, um homem americano negro, George Floyd, foi asfixiado por um policial branco. Ele não estava armado, ele não resistiu à prisão, ele só morreu por conta de ser negro. E isso desencadeou a muitas coisas, muitas manifestações, começando pelos Estados Unidos, protestos em redes sociais, tomou uma proporção tão grande que até outros países, tipo, que a sua população não é negra, tipo a Coreia do Sul, o Japão, existe sim imigrantes negros nesses países, então os coreanos, os japoneses se juntaram a esses negros para ir também fazer manifestações. Então tá ocorrendo manifestação tipo nos 4 cantos do mundo por conta disso. O policial também já foi preso, talvez ele pegue não sei quantos anos aí de cadeia, mais de 40, e que pegue mesmo, porque isso não tá certo. Então, por conta disso, esses dias mesmo na internet teve o Black Tuesday, que foi pessoas normais eu digo não famosas, influencers, artistas, veículos de mídia. Eles postaram uma foto preta com a hashtag Black Lives Matter, né? E entre todos esses artistas, o Avenged Sevenfold também postou. Os membros postaram, né, a imagem preta nas suas redes sociais, mas o que mais me chamou a atenção foi uma entrevista que o Shadows deu pra Revolver Magazine. E a única coisa que, assim, que eu tive, né, depois de ler a entrevista, foi a sensação de eu amo o cara certo. Eu sou fã do cara certo, sabe? E é isso que eu vim contar um pouquinho aqui com vocês, compartilhar um pouquinho com vocês, porque vocês pedem bastante, né, pra eu falar sobre a Avenged, e às vezes não tem muito o que falar sobre a banda, porque a banda não tá fazendo absolutamente nada. E esse é um caso que eu acho que todo mundo que influencia alguém de certa forma, eu não sei se eu influencio alguém, mas enfim, eu tento, né? Se vocês me pedem pra voltar, então quer dizer que eu influencio em alguma coisa assim. Pouca coisa, uma influência pequena, porém eu acho importante a gente conversar sobre isso aqui no canal. Bom, no começo da entrevista, o Shadows fala que o povo americano, né, está com uma chance de mudar a história. Uma história de racismo que está estruturada na sociedade deles por anos, tanto o racismo individual como institucional, e que a mensagem que ele tem para passar não é nada, não é uma mensagem neutra. E ele fala que tumulto não é a resposta, não é esse tipo de mensagem que ele quer passar. Machucar pessoas inocentes não adianta nada, porque ele sabe que esses protestos pacíficos muitas vezes entram no ouvido das pessoas e saem pelo outro. Até por isso ele citou um caso do Kaepernick, sobre esse tipo de protesto surdo, né, que ele menciona. Quem é Kaepernick? O Colin Kaepernick era um jogador da NFL, futebol americano, ele era quarterback. E lá em 2016 estava ocorrendo muitas mortes de pessoas negras na mão de policiais. Então o movimento de protestos nessa época cresceu muito, assim, foi uma coisa exorbitante. E devido a isso, em um jogo, no começo do jogo, eles iam cantar o hino nacional dos Estados Unidos e ele resolveu agachar. Ele ficou de joelho e não cantou. Tanto que ele falou depois numa entrevista que não tinha como ele cantar um hino nacional, aclamar uma bandeira, um país, que não tinha respeito pelos negros ou pelas pessoas de cor. Overnight, San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick refusing to stand during the national anthem again. E repercutiu muito esse protesto dele, porque muita gente ficou, esse não é o tipo de protesto que deveria ser feito, e há outras formas de protestar, pipipipopopó. Então ele foi muito atacado por conta disso. Tanto que depois de um tempo, assim, ele teve a rescisão do contrato junto com a NFL. E ele até culpou meio
que esse time, né, por ele não conseguir mais trabalho depois. Pelo que as pesquisas que eu fiz, ele pediu a demissão da NFL para se dedicar mais a esses protestos, ao ativismo dele, aos direitos civis e tal. Só que depois, tipo, tinha times que chamavam ele para treinamento, mas ele não conseguia nunca fechar um contrato. Então ele colocou a culpa na NFL, que estava fechando as portas para ele. Então hoje ele ainda continua com isso de ativismo. E esse protesto do Kaepernick foi tão forte assim lá nos Estados Unidos que até o LeBron James, se você não conhece, vá pesquisar quem é, porque até eu conheço e eu não conheço nada dessas coisas aí de esporte americano. E ele postou lado a lado a foto do protesto do Kaepernick e a foto do George Floyd sendo asfixiado pelo policial. Então eu acho que o protesto dele, hoje em dia as pessoas estão entendendo o que ele quis dizer naquela época. E naquela época, em 2016, ele influenciou muitos jogadores. Muitos jogadores começaram a fazer a mesma coisa que ele. Na hora de cantar o hino, eles agachavam, ficavam de joelho como forma de protesto por conta disso, de negros serem mortos ou sofrerem abusos por policiais. E assim, pelo que eu entendi também da entrevista, é que ele fala que se a gente, o povo americano, né, tivesse escutado esses protestos pacíficos, esses protestos surdos, antes de tudo colapsar, hoje em dia eles não estariam batalhando para pessoas terem direitos, porque são pessoas como todas as outras, sabe? A cor da pessoa não faz ela pior ou melhor do que ninguém. E ele deixa bem explícito assim, porque muita gente fala que isso é um problema dos negros. Ele fala, não é um problema dos negros, é um problema da América. Enquanto a gente continuar com esse pensamento que é um problema dos negros, nunca eles vão chegar a lugar nenhum, sabe? Vai tudo continuar da mesma forma. Ele também deu um exemplo de um cunhado dele, que uma vez ele foi levar ele no show do Slipknot, que era a banda que ele mais gostava, a banda favorita dele, e dava pra perceber a tensão em volta, pelo simples fato dele ser negro. E que vira e mexe, assim, não só com ele, mas com parentes, com pessoas próximas, amigos, staffs, pessoas que trabalham com ele, ele ouve ao redor, assim, coisas que qualquer pessoa normal, assim, com a cabeça normal, teria nojo, ficaria totalmente nojado das coisas que ele já ouviu por aí. E que eles são bem fortes, porque já faz parte do cotidiano deles ouvir esses sussurros de coisas racistas, olhares tortos, comentários ofensivos, provocações, e que não deveria ser algo do cotidiano das pessoas. E para eles já é normal, tipo, beleza, vamos seguir minha vida porque isso eu já ouço todo dia, sabe? Então não é algo normal. Não era pra ser normal, não era pra eles, pessoas negras, terem normalizado isso. Ah, beleza, ele vai falar que meu cabelo é ruim e o que eu posso fazer? Todo dia eu ouço isso, que meu cabelo é ruim. Ele não fala isso na entrevista, mas eu dei esse exemplo, tipo, pra vocês entenderem meio o que ele quis dizer. E nesse mesmo ponto da entrevista, ele deixa um questionamento, né, pros amigos brancos dele. Se fosse com eles, se eles aguentariam, o que eles pensariam, sabe? Ele também fala sobre pessoas brancas que ficaram em cima do muro, que eles precisavam se decidir. Que a partir do momento que você saísse do muro, que você se posicionasse e tal, não quer dizer que você apoia a destruição, mas sim que você está do lado dos seus colegas e você está querendo ajudar de alguma forma. É isso que ele quer dizer. E ele deixa isso bem explícito na entrevista também. E sobre também aquelas pessoas que não falaram nada sobre as mortes desses homens negros que ocorreram violentamente, mas postaram contra as manifestações violentas. Que essas pessoas, elas tinham que parar e pensar. Por que estão ocorrendo as manifestações violentas? Por que começou tudo isso? Que antes de criticar as manifestações, os protestos que estão tendo por aí, essas pessoas tinham que parar e pensar, por que está acontecendo isso agora? O que ocasionou? Como podemos ajudar? Como podemos melhorar? Eu acho que isso é uma forma, a forma mais sensata que, tipo, qualquer pessoa pensaria, sabe? Não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ele mencionou também sobre a hashtag Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam,
E se você vê, né, alguém que postou vidas negras importam, você responde com todas as vidas importam, que é uma outra hashtag que tentaram subir, que você tinha que olhar o que estava ocorrendo mais a fundo. Que claro, sim, todas as vidas importam, sim. Porém, o que está acontecendo agora é um caso específico, que as pessoas precisam ter foco no que está ocorrendo, por que essa hashtag subiu. Então, são vários questionamentos que levam à mesma coisa, a pessoa abrir a cabecinha, sair da bolinha dela e pensar por que chegou no ponto que está hoje. Sinceramente, eu acho assim, a minha parte, na minha cabecinha, no meu achismo, que o Shadows, depois da stage que ele teve, ele estudou muito, ele leu muito. Eu acho que ele não leu só coisas sobre o universo, ele começou a pegar esse hábito de leitura e de aprendizagem. Isso abriu muito a cabeça dele. Porque, querendo ou não, a gente sabe ali que o Avengers era um passinho ali mais pra direita do que pra esquerda. Se você não sabia disso, agora você sabe. Eles nunca foram de se posicionar tanto antigamente sobre essas coisas. Tanto que o Papa Gates, ele é de extrema direita, assim, de longe. Mas eu não quero entrar nesse tipo de assunto. Eu tô conversando aqui sobre o Matt, então vamos deixar esse assunto para outros canais, que não vai ser o meu. Então, voltando ao Matt aqui, por conta dele ter ido bastante e tal, hoje ele tem ciência de tudo que tá ocorrendo. Ele abriu a mente dele para entender o que tá se passando nesse mundo, principalmente no país dele, e que ele sabe que ele influencia muita gente. Ele sabe que a banda dele, a maioria dos fãs lá nos Estados Unidos, né, é composto por pouquíssimos fãs negros. Em sua maioria são fãs brancos, e ele sabe disso. E ele sabe da capacidade dele de influenciador. Por isso que ele resolveu também falar, e ele falou que nesse momento é um momento que temos que apoiar os nossos irmãos, os nossos colegas, esses seres humanos, porque são seres humanos, não é uma raça dividida, são todos seres humanos. E eu acho também que ele resolveu falar mais assim, dar uma entrevista, falar tudo que ele falou, porque, como ele disse no passado, que o Avenged entrou em algumas controvérsias durante os anos, principalmente no começo da banda, e sobre ter usado também imagens da bandeira dos Estados Confederados, que até o Sinister ele usou por bastante tempo, até em shows ao vivo, uma guitarra que tinha a bandeira dos Estados Confederados, que assim, para muita gente pode ser só uma bandeira que significou alguma coisa, mas hoje em dia já tem outros significados. A história dessa bandeira dos Estados Confederados foi durante a Guerra Civil, lá em 1961. Os estados, o Sul e o Norte, eles queriam se separar, principalmente o Sul, ele queria se separar do Norte. Então teve as eleições em 1960, se eu não me engano, foi eleito Abraham Lincoln, e o Sul não gostou disso, porque eles queriam se separar e o seu presidente virou Jefferson Davis. Jefferson, em português mesmo, Jefferson Davis. Só que o Abraham, claro que ele não ia aceitar isso, é um país como um todo, não tem isso de separar país e tal. Gente, eu tô contando por cima, tá? É uma coisa assim, só para vocês entenderem da bandeira dos Estados Confederados. Então, a bandeira dos Estados Unidos se tornou a bandeira que é hoje, e a dos Estados Confederados eles colocaram como essa bandeira aí, vocês estão vendo agora. E a principal diferença é que os estados do norte, eles já tinham direitos civis, era trabalho assalariado, tinha um tempo, né, para os trabalhadores ficarem na fábrica, direitos civis. E no sul, eles não aceitavam isso. Eles queriam continuar com a mão de obra escrava. Então, depois que acabou a guerra, tal, a guerra civil, o norte venceu, né? Essa bandeira para os estados do sul se tornou algo para relembrar os familiares, as pessoas que guerrearam e tal. Só que conforme o tempo foi passando, essa bandeira começou a ter um outro significado, como o da supremacia branca. Então, muitos ataques racistas, essa bandeira tá lá no meio. É tipo a bandeira do Brasil, pra vocês entenderem melhor. Tipo a bandeira do Brasil, que a camiseta, né, do Brasil. Hoje, se você sai com uma camiseta do Brasil na rua,
você automaticamente é visto como extrema-direita, como bolsominion. E não era pra ser assim, né? Então, nos tempos que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, a gente entende esse negócio da bandeira. Então, o Matt, ele fala que por conta de pessoas que falaram com eles, que eles ouviram, que eles cresceram, que eles começaram a pensar 2 vezes antes de fazer merda, e que ele falando poderia influenciar outras pessoas também. Esse é o meu ver. Que muita gente, até fãs, apontaram o dedo pra eles e falaram: olha, esse tipo de banda que eu gosto não. Melhor vocês mudarem um pouquinho ou vocês vão perder fãs. E eles começaram a repensar isso e hoje eles são grandes homens. Principalmente o Matt. Então esse foi um resumão sobre essa entrevista do Matt que eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês. Eu sei que muita gente é meio preguiçosa pra ler, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas se você quiser ler a entrevista completa, eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição lá do avancedamefood.com.br. Pra quem não sabe, eu faço parte do site. Outra coisa que eu quero dizer é que Matt nunca passa frio na vida porque ele está coberto de razão. Ai, gente, essas gírias de Twitter amo. Tô sempre por dentro. Às vezes, né? Bom, como fazia muito tempo que eu não gravava, talvez esse vídeo não seja um dos melhores. Eu fiz ele meio que na correria, porque minha semana foi muito turbulenta. Eu tive que ler, assim, pegar... Eu tô com o texto dele aqui, então eu nem fiz roteiro nem nada. Eu fui falando e é isso. Se eu falei alguma merda, falem aqui nos comentários, mas deixe a opinião de vocês também, se vocês concordam com Shadows. Vão lá ler a entrevista. Eu tô meio falando baixinho também, porque já passa da meia-noite, gente. Isso, meia-noite de domingo pra segunda aí. Segunda tem que sair vídeo, né? Então, eu prometi que eu ia gravar um vídeo por semana. Então o vídeo poderia ter ficado 1000 vezes melhor, poderia sim, mas eu fiz na correria pra não deixar vocês sem vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês concordam com o Shadows, se vocês acham que ele é uma fada sensata. Porque sim, o Shadows é uma fada sensata, ele é a melhor pessoa do universo. Eu amo esse homem, eu amo uma banda, principalmente o vocalista dela. Não se esqueça também de se inscrever no canal, apertar o sininho pra não perder nenhum vídeo, dar um like nesse vídeo também, ou dislike, tanto faz, comentar. E me seguir lá no Instagram também, no Twitter, vamos conversar por lá. É isso, gente. Hoje eu tô com sono e eu tenho que acordar daqui a pouco. Então, beijinho. E até o próximo vídeo.